Vamos lá, tá muito calor e é um vídeo curtinho só pra mim gravar esse vídeo, pro canal não ficar sem vídeo. Então é porque eu também daqui a pouco eu vou sair, então eu não posso me atrasar. É um vídeo sobre o CJ, né, do Apenas um Show. Vamos lá, né? O título é: o CJ foi babaca em apenas um show. Qual é? Achou que eu não ia descobrir? Achou que poderia me fazer de boba pra sempre? Essa foi a última vez! Afinal de contas, a CJ foi uma personagem babaca em apenas um show? É, meu amigo, toda a história sempre tem dois. Eu falei CJ, eu tô com... É CJ, meu Deus do céu. Mas CJ também faz sentido, né? Lados, ou talvez uns 3 nesse caso aqui, mas assim como tem gente que aponta essas atitudes ruins da Margaret e usa isso pra explicar o porquê de não suportar a presença dela no desenho, é claro que também existem aqueles que não gostam da CJ e acham ela até pior do que a própria Margaret, dizendo que ela era chata, que agia muitas vezes de uma maneira surtada, exagerada ou até ciumenta demais, e por esses motivos a consideravam bastante tóxica, sendo um livramento pro Mordecai não ter ficado com a mesma. Mas até que ponto tudo isso faz sentido e quando que começa a se tornar bem injusto? Logo na primeira vez em que a CJ aparece, as coisas não terminam de um jeito muito legal. Mas só pra deixar claro que antes de qualquer coisa, a raiva dessa garota nuvem não funciona da mesma forma que a de outros personagens. Porque quando ela perde o controle, digamos que tu pode esperar muito mais do que só gritos ou um pratinho quebrado. Na verdade, talvez tu saia todo quebrado. Talvez a casa saia completamente destruída. Quem sabe a vizinhança. Porque dependendo do estado emocional em que a CJ se encontra, ela pode se transformar em uma tempestade capaz de detonar tudo ao redor e deixar a vida das pessoas em risco. Então eu acho no mínimo justo levar isso em consideração antes de qualquer coisa, né? Mas enfim, como eu ia dizendo, no episódio que a gente conhece ela, o Mordecai já dá uma de Mordecai, como diria o Rigby, e de uma forma incrivelmente estúpida, convida ela e a Margaret pra assistir o mesmo filme no cinema. Porque ele se esqueceu, algo que faz com que a CJ fique muito brava e vire uma tempestade, destruindo a cafeteria e causando mais confusão ainda. E aqui, na minha opinião, eu acho que sim, ela vacilou legal e agiu de uma forma babaca quando fez isso. Apesar do Mordecai também ter sido um idiota, ela meio que só conhecia. Mano, calma aí. Mas também, você também tá colocando o peso todo só nela. Mas, pô, ela foi babaca? Foi, mas... E o cara que só esqueceu completamente desse fato? Então, acho que ele tinha que pensar, né? Já que ele sabia... Pô, é meio que uma sacanagem. É uma sacanagem, né? Meio que não. É uma sacanagem. Se o cara há, sei lá, uns 2 dias, e eu sei que aquela situação era chata e deixaria qualquer um frustrado, mas ela podia muito bem só ter dado as costas e agradecido por esse livramento. Na verdade, era uma coisa boa que ela já tivesse essa ideia sobre no que estava se metendo. Essa com certeza seria uma escolha bem mais madura a se fazer, só que a pior parte... Tudo bem que o Mordecai, ele é um personagem masculino muito inseguro de si mesmo. Ele faz as coisas se perguntando se as outras pessoas vão gostar. Então ele faz as coisas na ideia de, se eu fizer isso, as pessoas vão gostar. E as pessoas vão me elogiar. Então é meio que uma insegurança que ele tem, entendeu? Parte não é nem isso, mas sim o fato de que o que irritou pra valer a CJ não foi ter sido esquecido, mas sim descobrir que Mordecai tinha um interesse romântico pela Margaret, sendo que desde o começo ele deixou bem claro que não queria começar um relacionamento com ela e a mesma insistiu, dizendo que não tinha nenhum problema, os dois poderiam ser só amigos, palavras... Então por que... Meu Deus. Essa menina... Calma aí.
Eu esqueci de. Ela, ela já comete um erro. Primeiro, ela fala que não tem problema, nós pode ser amigo. E agora, depois que ela vê ela é o cara com outra menina, ela surta. E sem contar que ela parece o Michael Jackson, né? Ela tem duas cores, branca e preta. Ai, meu Deus. Que o próprio Mordecai lembra ela, e que também acabam se tornando um dos principais motivos para que a CJ se acalme e perceba que só estava deixando as coisas piores, fazendo aquele escândalo e colocando todo mundo em risco. Essa primeira impressão deixava uma coisa clara: aquela personagem ainda era bastante matura e não sabia controlar os próprios sentimentos muito bem. O próximo episódio que a galera cita bastante quando vai criticar a CJ é aquele do 10º voo do Águia 6. Mas aqui existem alguns pontos importantes que eu vou comentar e que precisam ser levados em consideração. É claro que não é legal ver o Mordecai não conseguindo aproveitar a festa e ficando todo preocupado o tempo todo e com medo de passar uma impressão errada pra namorada, mas não tem como negar que ele mesmo é o responsável por tudo isso. Ele mesmo se colocou naquela situação por conta das escolhas que fez. Ele escolheu trair a própria namorada em pleno Natal. Depois escolheu correr atrás dela, insistindo em reatar um namoro de todas as formas possíveis, mesmo claramente sendo o pior pros dois. E depois de criar toda essa novela, o cara vai em uma festa da família da Margaret, onde, é claro, gênio, tu vai ter que interagir. Quando a CJ chega em um momento nada conveniente, ela acaba tendo a impressão errada quando vê o Mordecai no colo da Margaret em um helicóptero. O que é estranho pra caramba, mas não, dessa vez realmente não era o que parecia. E por conta disso, a CJ vira uma tempestade de novo e acaba quase matando os pais da Margaret por causa disso. Eu acho que eu nem preciso dizer que um erro não justifica o outro. Mas sabendo de tudo o que aconteceu antes, eu realmente consigo entender a CJ dessa vez e ter uma certa empatia por ela. Não foi só uma maluca surtando como naquela vez na cafeteria, mas sim uma pessoa que já estava bastante machucada e traumatizada, uma pessoa que estava muito insegura naquele momento e que por isso tirou conclusões precipitadas sem pensar direito. Mas vamos ser sinceros, né? Qualquer um no lugar dela também teria pensado besteira. Porém, o mais importante aqui é o remorso que ela demonstra depois de ter percebido que tudo aquilo era um mal. Mas a questão é, e se fosse ao contrário? E se fosse o Mordecai? E aí? Ia ter essa segunda chance de, ela tava insegura. Ele tava inseguro, ele tava com medo. Ele tem que ter mais ou menos essa ideia de, será que ele também não tava inseguro? Ele não tava com dúvida por quem ele realmente estava gostando? Sei lá, eu penso mais ou menos isso. Se realmente ele não estava inseguro sobre os pensamentos, sobre os sentimentos dele, assim como ela também estava inseguro. Mas, sei lá, né? Um erro não inibe ou não exime o outro erro, entendeu? Não tem isso. Entendido. Ela se dá conta de que errou feio e sente vergonha. Dá pra ver que aquele acontecimento destruiu ela completamente. E é aqui que a gente vê uma grande diferença nessa personagem. Ela não é perfeita, mas diferente dos outros dois nesse triângulo amoroso, ela aprende com os erros e muda. E a maior prova disso fica visível naquele episódio em que a Margaret marca um encontro duplo de casais. Quando ela questiona a Margaret de uma vez por todas, jogando na cara dela o quanto que as coisas que vinha fazendo eram esquisitas, ela vai ficando cada vez mais irritada e começando a tomar a forma de uma tempestade. E aqui, meu parceiro, eu já tava pensando que não ia sobrar mais nada. Já tava pensando que aquele restaurante, em breve, iria se tornar entulho. Mas, contrariando as expectativas e surpreendendo todo mundo, a CJ respira fundo, evita de deixar a emoção tomar conta e conversa com calma, mostrando que tinha aprendido depois da última vez e que tinha se tornado uma pessoa mais madura e capaz de controlar os próprios sentimentos, diferente daquela garota que a gente viu na primeira vez. E mesmo ouvindo da boca da própria Margaret que mas literalmente essa personagem ela não tá errada.
tudo que aconteceu foi culpa de quem? Tudo bem que o Mordecai tem uma porcentagem de culpa aí, mas ela também tem, né? Isso é fato. Mesma ainda gostava do Mordecai, ela não surta, não faz um escândalo. Na verdade, ela só responde de uma forma curta e direta, abre a porta do restaurante e vai embora. Uma atitude que deixa claro o quanto que ela estava cansada daquele joguinho e que não iria mais fazer parte dele, porque de alguma forma a CJ cresceu nesse tempo e entendeu que se ela estava sobrando ali, a melhor coisa a se fazer era seguir em frente. E é exatamente por causa disso que não demora muito para que ela e o Mordecai terminem aquele relacionamento que se tornou incrivelmente tóxico. O Mordecai, por outro lado, não acompanhou esse crescimento, não conseguiu deixar certas coisas para trás, e é exatamente por isso que ele ainda permanece estagnado e frustrado no show por um bom tempo depois desse acontecimento. Então, respondendo aquela pergunta do começo, sim, talvez a CJ tenha sido um pouco babaca em apenas um show, menos do que certas pessoas, mas em um desenho com personagens tão surpreendentemente humanos, isso é uma coisa bem comum. Ninguém ali tá livre de cometer erros, porém mesmo assim, eu gosto bastante da CJ. A trajetória dela acaba se tornando uma coisa bem mais complexa do que o esperado, em vários momentos. Ela mudou, né? Ela percebeu que estava errando e mudou. O Mordecai não. Ele até nas temporadas nas temporadas mais recentes, né? Ele continua a mesma coisa. Ele continua errando, continua sendo inseguro, não tanto como na primeira temporada, mas continua sendo inseguro com ele mesmo e não cresce. É impressionante. E quando eu digo não cresce, quer dizer na maturidade, mais ou menos. Porque a CJ não, ela era madura, depois ela cresceu e foi melhorando. Hoje em dia, nas temporadas finais, ela tá bem diferente. Muito. Até porque também ela não é muito de aparecer, né? Eu senti bastante pena dela pela forma com que foi tratada. Pô, ela merecia mais do que aquilo. No final das contas, eu acho que ter se distanciado foi a melhor decisão que ela podia ter tomado. Porque não dá pra forçar alguém a crescer. Não tem como forçar alguém a tá pronto pra amar. Também não vale a pena esperar que isso aconteça. Afinal, a gente não tem todo o tempo do mundo. Realmente. Eu concordo com isso. Mas é a vida, né? Às vezes. Às vezes o mundo. O mundo é difícil, tá? Como diria Thomas Shelby, às vezes às vezes o vento vem contra a tempestade, contra a família. Às vezes a tempestade vem contra a família. E às vezes a família vem contra você. É isso aí. Não tem nada a ver com o Thomas Shelby aqui, tá? Minha obra. Alterais meu. Hahaha.